Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenho os olhos sempre fitos no Senhor, porque livra os meus pés da armadilha. Olhai para mim, tende piedade, pois vivo sozinho e infeliz. Salmo 24, versículo 15 seguinte. Aproximando-nos do Deus da vida nesta santa liturgia, vamos nos abrir ao apelo que Ele nos dirige neste tempo quaresmal. Nós, claro, somos convidados a assumir uma caminhada de conversão, apresentando ao Senhor os frutos que Ele de nós espera. Jesus, na Eucaristia, é o divino vinhateiro que fecunda nosso coração e o rochedo que sustenta nosso viver. Portanto, nesse tempo quaresmal, somos convidados à conversão e a conversão é esse passo a passo nessa caminhada. E a campanha da fraternidade nos propõe o tema Fraternidade e Educação, com o lema Fala com sabedoria, ensina com amor, Provérbios 31, versículo 26. Vivamos, portanto, com esse compromisso de tempo de graça, de reconciliação, tendo em vista a misericórdia de Deus. Deus quer investir sua misericórdia no meio de nós. Vamos fazer o nosso ato de amor como justamente o ato do amor correspondido. Deus investe seu amor para nós, para ser correspondido. Portanto, amor com amor. Façamos o nosso ato de amor a Deus, como no sentido de que Deus quer ser amado na pessoa do nosso irmão. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E vamos diante de Deus pedir perdão. Vamos fazer a nossa reconciliação com Deus pelo ato da gratidão, justamente pedindo perdão a Deus pelas vezes que nós fomos ingratos. E assim vamos nos reconciliar com o nosso irmão também, nesse ato, perdoando. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 a 8, ponto 13 a 15. Naqueles dias,
Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Levou um dia o rebanho no deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, e disse consigo: vou aproximar-me dessa visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas, se eles perguntarem: qual o seu nome? O que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Esse é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 102. O Senhor é bondoso e compassivo. Reze comigo. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize a minha alma ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Reze comigo. O Senhor é bondoso e compassivo, pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura, Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. Reze comigo. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Reze comigo. O Senhor é bondoso e compassivo. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 6.10.12. Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte: os nossos pais estiveram todos debaixo
da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julgar está de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Reze comigo. Glória e louvor a vós, ó Cristo. Convertei-vos, nos diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta! Porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. A primeira leitura do livro do Êxodo, uma belíssima leitura. Êxodo 3, capítulo 3, versículo de 1, pulando até o 15. Vai apresentar aí Moisés, que apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. E ele passava aquele dia, fazendo o que era de costume, com certeza, ali no Monte Horebe. E Deus vai aparecer-lhe para Moisés.
E ali parecia que Deus estaria dando uma missão para Moisés, uma nova missão. Moisés, que naquele instante, até aquele instante, cuidava dos rebanhos, do rebanho de seu sogro, Jetro, agora ele vai apacentar um outro rebanho. Deus estava chamando, era um chamado na vida de Moisés. Deus daria agora outro rebanho para Moisés cuidar, era o rebanho do povo de Deus de Israel. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. E ele, então, vai se aproximar da sarça. A sarça em chamas representa um extraordinário sinal. Principalmente porque o arbusto não era consumido pelo fogo. Por isso Moisés vai dizer, vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que a sarça não se consome. E o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou do meio da sarça, dizendo, Moisés, Moisés. Ele respondeu, aqui estou. E Deus vai dizer, não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Veja que momento lindo em que Deus vai dizer, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus assim se identifica como Deus de teu pai, aquele adorado por Abraão, por Isaque, por Jacó. Ao mencionar estes nomes, o Senhor garantiria a Moisés que sua aliança com o seu povo, os patriarcas, desde os patriarcas, permanecia em vigor até aquele presente momento e seria lembrado, ou seja, permaneceria para sempre. E Moisés ali vai temer olhar para Deus, diz a palavra. Moisés escondia seu rosto da presença de Deus. Moisés, deste fato, lembraria dessa experiência, com certeza, e é comprovado, lembraria até o final de sua vida, porquanto esse fato foi extraordinário, como ele vai dizer. Vou me aproximar dessa visão extraordinária, e ele vai lembrar isso ao pronunciar sua bênção sobre a tribo de José, onde ele incluiria estas palavras, ele vai dizer, e com a benevolência daquele que habitava na sarça, Deuteronômio 33, versículo 16. E o Senhor, Deus vai lhe dizer, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Conheço os seus sofrimentos. 3 verbos aí mencionados que nós vamos aqui dar ênfase. Ver, ouvir, conhecer. Assim, Deus mostrava-se que descia para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país da escravidão em direção a uma terra onde correria leite e mel. A expressão desci para livrá-lo fala da graciosa intervenção divina na terra, como é expressada no Salmo de Davi, no Salmo 40, versículo 1. Deus, ele se mostra ciente dos problemas de seu povo. Deus mostra-se presente, não abandonou. Eu vi, ouvi, conheci. E agora ele vai intervir nesta situação. Para quê? Para libertá-los, para fazer sair da terra da escravidão e subir em direção a uma terra que mana leite e mel. E Moisés vai dizer a Deus, sim, eu irei aos filhos de Israel e lhes direi, o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas aí
Veja como Moisés é um missionário consciente. Ele vai querer saber direitinho como fazer. Por isso ele foi escolhido. Por isso ele vai perguntar. E se eles perguntarem qual é o seu nome, o que lhe vou responder? Em outras palavras, Deus vai dizer a Moisés: eu sou aquele que sou. E acrescentou assim: responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. No original, em hebraico, a resposta de Deus a Moisés é esta: Aie, Aishe, Aie, Iavé. Esta expressão, no hebraico, aramaico, tem o sentido de tornar-se. A tradução mais correta ainda, no contexto, quando Deus diz, eu sou o que eu sou, ele quis dizer, eu me tornarei o que você precisa que eu me torne. Eu me torno preciso na hora certa, realizável em minhas obras. Eu sou o que sou, aquele que falou a Moisés. Desta forma, declara-se o Eterno, o Criador, o único soberano Senhor, o único Criador de todas as coisas. Só o único pode se dizer eu sou no sentido absoluto. Todas as outras criaturas estão em débito com Ele, que é, por causa da sua limitada natureza. Para o rei Faraó e os egípcios, exatamente isso significa. E para eles seria uma ofensa alguém dizer que o eu sou enviou-me, ou seja, é o mesmo que dizer que não existe outro Deus fora dele, porque ele se diz eu sou, e só pode dizer se eu sou aquele que é único. O tempo futuro do verbo hebraico relacionado ao nome de Deus foi usado no versículo 12. O eu sou estará com seu povo, assim Deus afirmou. Deus afirmou sua aliança com o povo de Israel usando esse nome, seu nome, eu sou. E disse a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. E as instruções assim foram direcionadas a Moisés, que entendeu muito bem, e foi para a sua missão. Com esse nome na mente, eu sou, Iavé, Yahweh. Moisés escutou, foi instruído com precisão sobre o que falar Faraó. Deus não disse para ele usar seus próprios argumentos, mas disse para ele servir-se de porta-voz divino. E o Salmo responsorial, Salmo 102, nós cantamos, o Senhor é bondoso e compassivo. Nós cantamos, vamos cantar de novo? O Senhor é bondoso e compassivo. A gente vai ver que Davi prossegue descrevendo a abundante misericórdia da bondade divina, assim manifestado na primeira leitura, trazendo para a sua realidade, que nós devemos trazer para a nossa realidade, o Deus que se compadece de seus filhos, um Deus misericordioso, o Deus que nos perdoa, como ele próprio vai dizer, Davi, pois ele perdoa toda a nossa culpa, ele cura toda a nossa enfermidade, ele nos tira da sepultura, nos dando a vida e nos cerca de carinho e compaixão. Esse é o Deus bondoso e compassivo, que é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso, é compassivo. Deus é grande no seu amor. Vamos temer esse Deus. Vamos agradar esse Deus. O Senhor é bondoso e compassivo.
Vamos falar mais uma vez. O Senhor é bondoso e compassivo. E na segunda leitura, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de 1, aí pulando até o 12, Paulo vai relatar a história da infidelidade de Israel em relação a Deus. A gente vai ver na primeira leitura que Moisés foi aquele enviado, tirou, libertou. E aqui Paulo vai exortar os coríntios a fim de que perseverasse na obra divina. Foi o que faltou para aquele povo do Egito. Por isso Paulo vai enfatizar as bênçãos que aquele povo recebeu, que eles desfrutaram no deserto. Tantas bênçãos citadas aqui por Paulo e que é citado no livro do Êxodo também. Todos eles, como Paulo vai dizer, tiveram a proteção e a direção divina. Todos eles experimentaram o milagre do livramento, da libertação, da escravidão, passando pelo mar. E eles se identificaram com seu líder espiritual, a princípio com Moisés, obedecendo. Comeram o pão do céu e, por fim, beberam a água que Deus proveu. O fundamental que o apóstolo declarou foi que, embora todos os israelitas tivessem recebido essas maravilhosas dádivas de Deus, a maioria não conseguiu agradar a Deus, sucumbiu. E por isso Paulo vai dizer: irmãos, não quero que ignoreis o que eu vou dizer. Os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos começaram recebendo as graças. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. E esses fatos aconteceram, como Paulo vai dizer, para servirem de exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más como eles, que desagradaram a Deus no deserto. E Paulo vai citar logo dizendo: não murmureis como eles murmuraram e foram mortos pelo anjo exterminador. E o maior pecado de todos é a ingratidão. Quando tudo recebemos de Deus e não somos capazes de dizer um muito obrigado. Nós sabemos que Eucaristia significa muito obrigado, um obrigado. Que justamente essa palavra não foi o católico que inventou. Essa palavra ela é em hebraico, no momento da alimentação, de se dizer Eucaristia, muito obrigado, agradecer pelo alimento que comemos. E nós sabemos que a maior ofensa da humanidade é desprezar Jesus na Eucaristia, é nem ir aos domingos receber o alimento, o pão, que é Ele, Cristo, que se faz presente. Por isso Paulo vai dizer: portanto, quem se julga está de pé, tome cuidado para não cair. Tenhamos cuidado para não cair, como diz Paulo. E o fato de nós, muitas vezes, virarmos a costa para a Eucaristia é nos julgarmos estar de pé, achando que não precisamos. E isso é ingratidão, isso também é murmuração, ignorar a presença de Deus na Santa Eucaristia. E no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo de 1 a 9, algumas pessoas vão trazer uma notícia a Jesus a respeito dos galileus, que Pilatos tinha mandado matar, crucificou-os, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. E Jesus vai dizer para eles: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? E vai acrescentar: eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. A partir, assim, de duas tragédias, as atrocidades primeiramente provocadas por Pilatos e o acidente da Torre de Siloé, que vai ser contado logo depois por Jesus, matando 18 pessoas, Jesus aproveita para nos dar um alerta: se preocupar mais com a nossa conversão. Não podemos ver as desgraças alheias
como um castigo porque desmereceram, e achar que nós estamos na graça. Muita gente pensa assim, não é verdade? Dizer assim, fulano está pagando o preço. Quando a gente diz isso, a gente quer dizer o quê? Eu estou na graça. Ou seja, isso é falta de penitência. Achar que o outro merece padecer porque peca e eu não peco. E é isso que Jesus vai chamar a atenção aqui. Logo em seguinte, seguindo, ele vai dizer, e aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Veja aí. Aquilo que é visto como um castigo para o outro, serve, Jesus Cristo quer dizer, serve para mim como um apelo de conversão. Todos temos necessidade de mudança de vida, mudar para melhor. Necessitamos de crescimento, necessitamos de amadurecimento. E eu tenho amadurecido nesse processo de conversão da minha vida? Deus pode nos falar também, assim por meio dos fatos como estes, fatos desagradáveis, as pessoas que ficaram chocadas com as mortes das tragédias recebem de Jesus um convite à conversão. Eles morreram, nós também vamos prestar conta, vamos cuidar da nossa conversão. Eu vos digo que não, Jesus disse, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo, ou seja, nós prestaremos contas ao nosso modo. Eles morreram desse modo e iremos morrer também. Jesus adverte por amor, por misericórdia, por compaixão. O amor de Deus por nós se apresenta às vezes amargo na advertência. É como um remédio que muitas vezes a gente toma, não é verdade, amargo, mas tão eficiente que cura. É assim a advertência de Deus, é assim a advertência de Jesus. E ele vai logo em seguida contar uma parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e o que aconteceu? Não encontrou. Então disse ao vinhateiro, já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta. Por que está ela inutilizando a terra? Disse o Senhor. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. A parábola quer dizer que nossa conversão deve ser o quê? Urgente, imediatamente. A conversão não deve esperar, deve ser um processo que se inicia na nossa caminhada, mas também que deve se arrastar até o fim da nossa vida, passo a passo, para que não sejamos surpreendidos quando o dono da vinha vier nos encontrar. O dono da vinha é quem? É Deus Pai. Nós vamos prestar contas para Ele. O vinhateiro é Jesus. Ele vai adubar, ele vai preparar a terra, ou seja, ele vai investir com os dons para nós. E a vinha são todos aqueles a quem é entregue justamente a responsabilidade de cuidar da vinha que somos nós. A parábola quer nos dizer que a conversão que Jesus pede não é apenas algo exterior, da boca para fora, mas consiste em produzir frutos. Deus enviou justamente Jesus com a missão do vinhateiro para cuidar da vinha. Ele vai nos adubar, vai nos preparar. Não é possível que mesmo assim não dê frutos? Será cobrado? Somos convidados, portanto, a assumir uma caminhada de conversão, apresentando ao Senhor os frutos que Ele espera de cada um de nós. E Jesus, na Eucaristia, é o divino vinhateiro que fecunda o nosso coração. Vamos recebê-lo. Jesus é o rochedo que sustenta nosso viver, o nosso caminhar. Ó Jesus, Divino Mestre,
Diante das atrocidades provocadas por Pilatos e do acidente da Torre de Siloé, que mataram 18 pessoas, faze-nos um alerta. Devemos nos preocupar mais com a nossa conversão e não olhar para a vida do vizinho. Não podemos enxergar desgraças alheias como castigo e nem se preocupar com a nossa conversão. Ajuda-nos, Jesus, a assumir uma caminhada de conversão, apresentando ao Senhor os frutos que Ele espera de nós. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vou deixar aqui o link aqui embaixo para você clicar em cima e compartilhar também para outros virem rezar conosco, porque quem não reza se salva? Não se salva. Quantas almas a se lamentar no inferno estão dizendo: era tão fácil a salvação, bastava eu ter rezado, não rezei. Triste fato, mas é uma realidade. Muitos morrem sem saber da necessidade da oração para nos salvar. Vamos propagar. É necessário rezar. Se tiver um filho, diga para o seu filho, é importante rezar para se salvar. Não existe salvação sem oração. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E aqui pessoas que falaram conosco e nós vamos responder. Sueli Melo, bom dia Paulo Maia. Peço oração por minha saúde, pela paz no mundo inteiro, pelo Senhor e sua família. Igualmente, Jesus te abençoe, Sueli Melo. E vamos rezar pelas suas intenções. Dora Quaresma, que Deus continue te abençoando, a sua vida e sua família igualmente. Dora Quaresma, obrigado pelas suas intenções. Rezamos igualmente por suas intenções. Angélica de Camargo pede orações para a sua saúde e por todos os idosos. Estamos rezando juntos. Lu Fortunato, bom dia, excelente reflexão. Que Deus nos abençoe. Vamos engrandecer o nome de Jesus por toda a reflexão que justamente entra no nosso coração, não é verdade, Lu Fortunato. Jean Carlos, vamos rezar por Jean Carlos Gualberto, que pediu orações. Vamos rezar por Maria Rita Silva, que pediu orações pela sua família e por sua saúde. Vamos rezar por Carlos Benevides, que também pediu oração. Ronizeldo Antunes, boa tarde, salve Maria Santíssima, glória a vós, Senhor. Senhor, eu confio em vós, bela reflexão, muita luz no seu caminho, Paulo Maia. Igualmente, Ronizeldo, vamos engrandecer o nome de Jesus, porque é só Ele que está aqui na frente. Nós somos meros instrumentos usados. E aqui Mauri Ferreira, que também pediu oração para mim e minha família. Amém. Paulo Maia, que Deus abençoe sempre você. Igualmente, Mauri Ferreira. Domingas Cabanga pede orações para a sua saúde e para a sua mãe. Vamos rezar também por Mônica Dantas, Paulo Sérgio Ieda Ruda, Marluce Carvalho, Maria Madalena, Antônia Moreira, Hélio Santana, José Ferreira, Conceição Maria, Maria Ceilma, Jamília Nascimento, Luciana Assunção. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.